Boa noite a todas e a todos. Hoje nós estamos aqui com essa live em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e o assunto é o assédio no trabalho, na educação e no carnaval. E é uma live que está sendo realizada pela PUB, Sindicato dos Engenheiros. Então, nós temos a participação aqui da Camila Batista, que vai se apresentar, que é da Secretaria de Mulheres, a Marta Alice aqui, presidente da PUB, e eu, como presidente do Sindicato dos Engenheiros e coordenadora do Coletivo de Mulheres também do sindicato. E a Naíra, da Assessoria de Comunicação, que está aqui conosco, dando suporte para que essa live possa acontecer. Então, bem-vinda a todas, eu vou deixar que cada uma se apresente mais detalhadamente, e a gente vai bater esse papo, né, para dar continuidade aos nossos trabalhos, porque é uma luta, é uma comemoração de um dia de luta, mas são anos de luta, né? Então, a gente ainda continua com todo esse desafio, e o assédio é um desafio para vários setores, por isso que a gente está aqui conversando, tá bom? Eu vou passar, então, primeiro para a Camila, para ela se apresentar. Boa noite a Márcia, boa noite a Marta. Eu queria, desde já, agradecer ao espaço, ao SINGE, por promover uma live tão importante sobre a questão do assédio, porque o assédio é algo que vem acontecendo de forma corriqueira, que faz parte do sistema patriarcal, e é importante debater dentro de um sindicato onde há muitos anos foi hegemonizado pela participação masculinizada, né, por conta da própria profissão. Então, desde já, queria agradecer também a Bira por ter feito o convite. Eu sou Camila Batista, estou como superintendente de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher na Secretaria de Política para as Mulheres do Governo do Estado. De formação, eu sou advogada, tenho especialização em mulher, gênero e feminismo, mas também atuo na área tanto da advocacia criminalista como da advocacia agrária. Então, a gente vê que também as mulheres, tanto na advocacia criminalista como agrária, ela é um dos polos mais fragilizados e que está no estado de vulnerabilidade social. Então, mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre o tema, inclusive, da atividade. Então, desde já agradeço pela participação, e é uma honra poder contribuir e participar de uma mesa rica como essa, com companheiras de luta que fazem o enfrentamento a todas as formas de violação contra as mulheres. A honra é nossa, Camila. Marta, você se apresenta? Olá, é uma alegria muito grande estar aqui com o SENGE, né? A PUB Sindicato e o SENGE é uma relação sempre muito imbricada, né? Uma luta muito forte, muito intensa e de muita colaboração, né? Recíproca. A gente vem aprendendo uns com os outros o tempo inteiro. Então, no dia que chegou o convite, através do professor Bira, eu fiquei muito entusiasmada, né? Eu falei, nossa, vou estar com Márcia e vou estar com Camila. Então, pensei muito no quão é importante, né, nesse março, e em alusão à nossa luta no 8 de março, estarmos nós mulheres aqui juntas, né, discutindo um assunto muito sério, muito danoso, né, para todas nós, o assédio. Mas é isso aí, a gente precisa comemorar e lutar e trabalhar temas que são áridos, né? Eles precisam deixar de ser silenciados, eles precisam o tempo inteiro estar nas nossas agendas.
Então, eu estou presidente da APUB Sindicato, né? Nossa gestão aí é uma gestão nova, né? Novinha, a gente começou Novinha. em janeiro, né? Então, aqui em nome da diretoria, quero saudar Márcia, saudar Camila. Sou pedagoga de formação com mestrado e doutorado pela UFBA, e ingressei na rede federal de educação superior pela UFRB. Então, tenho um carinho especial pela UFRB em 2007, e na UFBA chego em 2015, né? Fiz minha graduação, mestrado e doutorado na UFBA, e hoje sou docente dessa instituição. Trabalho com políticas e gestão da educação, né? É o tema, né, que eu trabalho, e o interesse e as pesquisas voltadas para a formação e políticas de formação de professores e professoras. Acho que fico por aqui nessa apresentação. Ok. Eu sou engenheira de alimentos também, né? E desde 2008 que eu participo de todas essas discussões. Inicialmente, essa discussão foi junto da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, onde nós conseguimos, 2005 já se iniciou. Em 2008, nós conseguimos criar um coletivo de mulheres da federação, e sempre foi uma luta muito árdua, né, de conseguir conquistar esse espaço. E depois, em 2012, nós criamos o coletivo de mulheres aqui do Sindicato de Engenheiros da Bahia, e em 2020 que eu assumi a presidência do sindicato. Então, e hoje assim, a gente vê que, ao longo dos anos, também em outros sindicatos, que majoritariamente também eram homens, a gente vê várias mulheres assumindo a presidência também. Então, a gente vê que realmente teve um fruto desse nosso trabalho, também o apoio que nós tivemos dos companheiros depois de fazer esse esclarecimento todo, entendeu? Mas foi um trabalho, foi uma conquista. Então, por isso que eu falo, a gente ainda está conquistando, e essa conquista não é só nossa, somos todos juntos. Então, eu acho que são assim áreas bem distintas, né? A engenharia, a advocacia e a educação, que a gente vai ter exemplos diferentes. E eu também sou professora na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, acho que são os exemplos que a gente vai trocar aqui, a nossa experiência na questão de mulheres. E na engenharia a gente vê muito essa dificuldade. Bom, acho que para começar, nós combinamos, então, Camila vai abrir um pouco da discussão, fazer uma apresentação para a gente, e depois a gente faz um debate. Já está conseguindo compartilhar, Camila? Naira, você ajuda a gente? Ah, tá. Já estamos vendo, viu, Camila? Bom, primeiro, eu quero começar, né, inclusive a apresentação, Márcia, falando sobre as ações que a própria Secretaria promoveu agora no Carnaval, principalmente preocupada com essa temática sobre o assédio, porque o assédio ele ocorre no trabalho, ele ocorre na educação, mas ele ocorre também no Carnaval, onde desencadeia todas as formas de expressão, inclusive misógina e sexista, justamente no Carnaval, desde as letras das músicas, como também a questão das atitudes que ocorrem durante os festejos. Então, esse ano, a campanha da SPM foi Fale Sem Pegar, não precisa me tocar para falar durante o Carnaval. O tocar é algo
que inclusive já é considerado crime, porque o assédio em si, o assédio sexual, a importunação sexual, ela é uma forma hoje de crime e muitas vezes a sociedade ela não compreende, ela não entende por conta dos costumes populares. Então, esse ano a gente trabalhou muito isso, essa questão da importunação sexual, e que esses números chegassem a aparecer, inclusive, como os dados de registro. A gente sabe que os registros, às vezes, é um pouco mais complexo por conta do desconhecimento da legislação, a legislação nova, e, às vezes, a gente acha que a violência ela só ocorre de forma física, não é só a forma física, existem outras formas de violência. Então, a gente parte do princípio que a violência de gênero é o fato da mulher ser mulher, então, só o fato dela ser mulher, muitas vezes, já ocorre a forma da violência, e a gente traz um exemplo, geralmente, dos casos domésticos, né? Quando uma mulher chega em casa, cansada, muitas vezes, do trabalho, e tem uma relação muito patriarcal, muitas vezes, o fato dela não fazer um jantar é um motivo de uma agressão física, ou uma agressão verbal, ou seja, só o fato dela ser mulher. Se fosse caso contrário, por ser homem, não existiria essa relação. A violência doméstica, ela de fato, ela ocorre no ambiente doméstico, no espaço entre as relações íntimas e afetivas ocorre, e essa relação da violência doméstica, ela é uma violência que ela ocorre, inclusive, entre mulheres, não é apenas entre o casal heterossexual, mas o próprio casal homo, que muitas vezes reproduz esse sistema de violência doméstica. Um marco importante para todo esse processo de legislação que garante esses direitos às mulheres é a Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, a gente conseguiu que, na mudança do Código Penal em 2004, tivesse alteração no artigo de homicídio no 129, que foram incluídos dois parágrafos, que era o parágrafo 9 e o parágrafo 10º, que definia já a forma da violência doméstica. Em 2006, nós conseguimos aprovar a legislação. É uma das legislações mais completas a nível mundial, porque ela trabalha não só a prevenção ou o enfrentamento, mas também a prevenção. Então, tem campanhas que são realizadas, inclusive nesse intuito de trabalhar a prevenção e trabalhar com toda uma rede de enfrentamento à violência. Quais são as formas de violência? E, às vezes, eu gosto muito de falar isso, porque muitas vezes as pessoas elas interpretam que a violência contra a mulher ou a violência doméstica é só o ato de agredir, é só quando chega a agressão física. E muitas vezes as mulheres estão no círculo da violência e elas não conseguem compreender que elas estão nesse círculo da violência. A violência, ela é física, sim, mas ela inicia muitas vezes com a violência psicológica, que é o medo, é o ameaçar, é colocar a mulher numa situação que uma baixa autoestima dela, é dizer que ela não é capaz, por muitas vezes colocar ela numa situação de medo, quando ela sente medo de romper aquele ciclo da violência, e isso é considerado violência psicológica. Juridicamente, ela é mais difícil de ser comprovada, mas hoje a gente já tem formas de comprovar essa violência psicológica, forma como o caso de testemunhas, gravação de áudio, a gente já consegue identificar. O WhatsApp, principalmente, é uma ferramenta, inclusive, onde muitas vezes o ódio ele é destilado com uma relação, quando essa relação é uma relação abusiva. A questão da violência sexual, que é o ato de impor à mulher até a relação sexual, e muitas vezes o sistema patriarcal que a gente vive no casamento, é um casamento, às vezes, que as mulheres são obrigadas a ter a relação sexual por considerar que faz parte do matrimônio, ou seja, uma obrigação matrimonial. Muitas vezes as mulheres não entendem que elas estão vivendo essa violência. O dizer não, não quero, é um direito dela, e quando essa mulher diz não e ela é obrigada, ela está sendo violentada sexualmente. A violência patrimonial é quando chega a atingir os seus pertences, seja ele documento, seja ele, muitas vezes, numa relação tóxica, a gente fala que muitas vezes acontece o companheiro rasgar os documentos da mulher, tomar seu cartão de crédito, isso é uma forma de violência, e o caso de não pagar a pensão alimentícia, de controlar seu dinheiro, mulheres que trabalham muitas vezes têm o seu dinheiro todo financeiramente controlado pelo homem, e ela não percebe que está no círculo de uma violência.
A violência também moral, que é quando coloca a mulher no estado onde agride todas as sua relação, né? Então, a mulher ela é atingida moralmente porque muitas vezes ela sofre injúria, ela sofre calúnia, quando não, muitas vezes a violência moral ela está combinada com a violência psicológica. O círculo da violência é um círculo que a gente fala que é um círculo, ele é um círculo porque começa muitas vezes com a tensão, essa relação ela começa com a violência psicológica, com essas agressões, com essas ameaças, ela chega um processo muitas vezes de exclusão, e nesse processo de exclusão é onde chega a agressão física. E chega o processo da reconciliação. Por isso que a gente fala que o 8 de março não é o dia dos homens ou de sindicatos, às vezes, muitas vezes, de empresas, entregar rosa para as mulheres, porque o ato de entregar rosa, ele tem um simbolismo muito forte no ciclo da violência doméstica. Quando ele chega no ato da explosão, para ele se desculpar, muitas vezes eles entregam um buquê de rosa, pede desculpa, chora, diz que isso nunca mais vai acontecer, entrega, ou às vezes um bombom, e esse ciclo passa a ser vicioso. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres, elas acham que aconteceu uma única vez, elas conseguem ter, muitas vezes elas têm uma relação muito afetiva e têm uma dependência emocional, e não é só dependência financeira, eu falo porque muitas vezes o caso da violência, ela independe das relações, inclusive de classe social. Acontece desde as mulheres com uma classe que tem uma condição, que são bem estabelecidas, que estão incluídas no mercado de trabalho, como as mulheres também estão de vulnerabilidade social, e que muitas vezes é um estado de dependência emocional. As mulheres, quando elas são violentadas psicologicamente, elas têm uma baixa autoestima, que elas acham que não conseguem romper o círculo porque elas não vão encontrar uma outra pessoa. Elas projetam muitas vezes a vida dela, a dependência está tão forte no outro, e não em si própria. Então, por isso que a gente fala que esse círculo é um círculo vicioso. A SPM é uma Secretaria de Políticas para as Mulheres que foi criada há 11 anos, justamente para elaborar políticas públicas que articulassem toda essa questão da priorização e enfrentamento às formas de violência, ao enfrentamento, à prevenção e à promoção das mulheres. Então, a gente trabalha com a questão de garantir a essas mulheres tanto a autonomia econômica, financeira, como pessoal e cultural. É uma secretaria de articulação, não uma secretaria que ela atende esse público, mas ela articula a rede desse público. Hoje nós temos 2 superintendências que são prioritárias, né, dentro da secretaria, que elas foram construídas dentro desses eixos, que é a de prevenção e enfrentamento à violência, promoção e inclusão produtiva. Entender que muitas vezes as mulheres, quando elas estão no círculo da violência e elas estão em estado de vulnerabilidade, a ruptura desse processo, ele perpassa por uma questão de vulnerabilidade social. Então, elas rompem, mas elas precisam ter autonomia econômica e financeira, porque muitas delas saíram do mercado do trabalho para ficar apenas no espaço privado, no espaço doméstico. Geralmente, esses casos acontecem com as mulheres que são mães, porque elas muitas vezes abandonam a sua profissão para cuidar do lar, e isso muitas vezes é um acordo firmado com o companheiro, porque ele é o provedor. E isso muitas vezes dá a garantia dele de achar que ela é uma propriedade privada, e por isso os casos muitas vezes de agressão ocorrem. Então, a ruptura dessa mulher do ciclo da violência perpassa também sobre a questão da autonomia econômica e financeira delas. Bom, a gente tem uma legislação que é de 2012, que é a legislação da Carolina Dickmann, que justamente ela foi criada sobre a questão da violação da informação, da questão das redes das mulheres. Ela sofreu um tipo de crime, que é o crime chamado crime cibernético, onde foram expostas fotografias do corpo dessa mulher, e por conta disso a gente passou a atuar e entender que existem esses tipos de violação. Muitas vezes, no ciclo da violência doméstica, a gente encontra isso em muitos casos de namorados, ainda no processo, ainda que não, ou em relacionamentos que estão ali, ainda no processo do casamento, de expor suas companheiras. Quando eles rompem um relacionamento, a forma deles expor ela justamente quando eles gravam um vídeo, fotografia, colocando ela no espaço de exposição. Então, isso já é considerado um crime. A lei do feminicídio, que torna esse crime de homicídio contra a mulher um crime hediondo,
Então, hoje nós temos uma dificuldade, inclusive, por ser uma legislação nova, muitas vezes, no processo inicial destes crimes ser considerado feminicídio e não ser incluído numa vala comum que colocam como homicídio. Então, a gente tem alguns dados hoje já computados e já fazemos esse trabalho diretamente ligado, inclusive com a Polícia Civil, para identificar como crime de feminicídio. A lei da importunação sexual, que é uma lei nova de 2018, que justamente trabalha essa questão de expor as mulheres, principalmente em espaço público, em situações de vulnerabilidade, que coloca muitas vezes a questão de estupro, a tentativa de estupro de vulnerável, muitas vezes expor seus órgãos genitais em alguns espaços. A gente fala que a importunação sexual, um dos crimes que eram comum era nos espaços públicos, tanto metrô como ônibus, o ato, muitas vezes aquele cara que chega, ele se esfrega na mulher, a gente fala essa palavra, mas a forma dele se chegar nessa mulher, então ele expõe essa mulher a essa situação, e isso é considerado um crime, inclusive, e carnaval é quem, de fato, aparece muitos desses casos, quando a gente vê a importunação ocorrendo durante os blocos ou nos camarotes carnavalescos. De tentar ter uma relação sexual com a mulher forçada, tentar puxar ela, dar um beijo, pegar, forçar toda uma situação, é considerado importunação sexual. A lei da dignidade menstrual, que é uma lei estadual implantada justamente no período, inclusive, da pandemia, que é justamente a pobreza menstrual, quando a gente fala que muitas mulheres deixam, inclusive as alunas, né, deixam de frequentar as escolas estaduais, porque elas estão menstruadas e elas não têm nem sequer o recurso para comprar o absorvente. E esse foi um caso bastante debatido, principalmente sobre os achados de rua, como também nas penitenciárias, sobre a questão da dignidade dessas mulheres não ter o acesso que não era incluído antes, como higiene pessoal, os absorventes. Então, muitas mulheres utilizavam, inclusive, arrancavam o miolo do pão para utilizar como absorvente. A lei da violência política contra as mulheres, essa é uma legislação nova também, que foi justamente por conta do período que a gente passou depois do golpe de Estado contra a nossa presidenta Dilma. A gente passou um período complicadíssimo do presidente que, enfim, sem comentários, que já passou, mas que a gente passou por problemas onde as mulheres eram expostas, as mulheres que estavam na política. Por assumir um cargo público, elas eram muitas vezes violadas dos seus direitos. Então, esse passou a ser uma legislação que foi pautada, inclusive pelas deputadas, tanto estaduais como federais, e gestoras públicas, de enquadrar como um crime. A Lei da Semana de Combate à Violência contra a Mulher, em 2011, hoje já é lei, inclusive no calendário da Rede da Educação Estadual, onde tem uma política voltada para trabalhar a questão da prevenção à violência contra as mulheres, de forma lúdica, que é articulada com os professores, professoras, alunos, alunas e toda a comunidade familiar que envolve essa comunidade escolar. Esses são os números, mais ou menos, que a gente tem obtido do Observatório de Segurança Pública. Essa semana saiu, inclusive, na mídia, que a Bahia era um dos estados que tinha o maior índice de feminicídio. É importante a gente perceber que esses casos de feminicídio e o caso da violência doméstica, muitas vezes tem subnotificações e também a gente passa por um estado de visibilidade sobre as formas de violência. Muitas mulheres não chegam a denunciar. No estado da Bahia, quando a gente vê os números, mas os números aumentaram, porque é um estado violento. Nem tanto. No caso da violência doméstica, no caso do feminicídio, isso escancara que há uma política, inclusive, de prevenção e faz com que as mulheres elas entendam que elas estão sendo violadas e elas passem a denunciar. Então, quando os números crescem de atendimento, quando cresce o número de registro, não quer dizer que é o estado mais violento, mas é o estado que conseguiu visibilizar que isso é uma situação de crime e que precisa, de fato, ter uma rede atuante. Então, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista, que coloca as mulheres numa condição de vulnerabilidade, e quando essas mulheres são negras e estão em vulnerabilidade social, os números eles são muito superiores.
Então, a gente fala que a ponta do iceberg da violência contra a mulher são para as mulheres negras e as mulheres em estado de vulnerabilidade. A gente também tem acompanhado no balanço do Carnaval, que foram algumas ações que a própria Secretaria fez na campanha de prevenção, que é a sensibilização de informação. Esse ano, a gente utilizou as unidades móveis como ponto de apoio durante o período do Carnaval, tanto em Ondina como no Pelourinho, para o atendimento das mulheres vítimas, mas o nosso objetivo maior era fazer com que essas mulheres, que a campanha tivesse visibilidade, que as pessoas procurassem mais informação. Então, a gente teve atuação em trios elétricos, como de Daniela, como de Sarajane, e lá em Santa Cruz de Cabralha, que tem um trio específico respeito às minas, que é articulado pelo UNCRAN, que é o Centro de Referência da Mulher Indígena, o primeiro Centro de Referência da Mulher Indígena no estado da Bahia. A gente contou com mais de 140 colaboradoras, foram mais de 16 mil pessoas que a gente ativou a campanha diretamente, dialogando durante todo o Carnaval, e os números que a gente apresenta também são números que foram atendidos dentro da unidade móvel. Então, muitas pessoas procurando saber sobre a questão da orientação, sobre a lei da importunação sexual, como a lei também da Maria da Penha, como também as ações que a Secretaria vem desenvolvendo. Dos números do Carnaval, de fato, que foram levantados, nós temos hoje, nos registros da SSP, foram 14 casos de Lei Maria da Penha registrados durante o circuito do Carnaval, 6 casos de importunação sexual e a lei de discriminação, 8 casos. A gente sabe que os números são, inclusive, tem a subnotificação, que muitas vezes a mulher não procura a delegacia, a DEAN, para fazer os registros. Mas, nesse sentido, a gente teve uma atuação muito forte das redes, inclusive de mídia, inclusive no Ministério Público, com alguns blocos que têm uma característica e um padrão que viola os direitos das mulheres, como o caso da Muquirana. Então, nesse caso, a rede, já no dia 1º/3, fez uma reunião sobre a questão da possibilidade de um termo de ajuste de conduta com o bloco, e uma lei, Hoje Me Respeite, que trabalha a questão da proibição do uso da pistolinha dentro do Carnaval, que é uma forma agressiva, que agride as mulheres aquela pistolinha, como também de todos os instrumentos que eles utilizam, como o caso do peixe de borracha, como o caso também da vagina, que faz apologia ao próprio estupro. A rede, hoje, ela é uma rede que ela tem uma frente ampla, e a rede hoje ela é composta pela Casa-Abrigo, pela Casa de Acolhimento, pelos CRANs. Aqui na Bahia nós temos, os CRANs são centros de referência de atendimento às mulheres, nós temos 35 centros de referência espalhados nos territórios, que atendem hoje, já conseguimos atender 20 territórios do estado da Bahia. Tem a coordenação de mulheres do TJ, que tem acompanhado arduamente esse processo da rede de enfrentamento, inclusive o TJ Bahia tem uma ouvidoria da mulher, que é acompanhada pela desembargadora Nájila Brito. A DEAN, nós temos as DEANs também, que participam do processo também da rede. A Delegacia Digital, que também é uma conquista, porque muitos casos passaram a ser registrados através da Delegacia Digital. O Hospital da Mulher, onde a gente tem, dentro do Hospital da Mulher hoje, um programa que é o AME, que atende as mulheres que são vítimas de estupro. Então, essas mulheres que são vítimas de violação sexual, elas têm um atendimento já imediato e que fica um atendimento de 24 horas. A Ronda Maria da Penha, que também faz parte da rede de enfrentamento. Hoje são 24 rondas que a gente tem postos nos territórios, no estado da Bahia. A Sala Lilás, que é um espaço que é de atendimento dentro das delegacias regionais, justamente para que as mulheres que não procurem a DEAN, elas tenham esse espaço, um atendimento psicológico e um atendimento personalizado, porque o estado de vulnerabilidade que elas chegam é muito grande, e muitas vezes o atendimento existe, infelizmente, uma dupla violência, que elas às vezes são violentadas duplamente quando o atendimento é feito de uma forma inadequada. As varas especializadas, hoje nós temos 3 aqui em Salvador e mais 3 espalhadas nos territórios. O Zap da Mina, que é um programa do governo do estado, que a gente
garantiu essa segurança às mulheres durante a pandemia, elas terem o acesso a elas fazerem a denúncia diretamente, com relação diretamente do Estado com as DEANs. E também temos as unidades móveis, que eu já tinha falado, que a gente está no Carnaval, mas essas são unidades móveis que foram adquiridas desde 2013, aqui na Bahia, que faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência, que atende principalmente o público das mulheres no meio rural, já que o meio rural tem um problema de atendimento por conta da sua distância, da dinâmica, então o atendimento ocorre anualmente, uma agenda anual que a Secretaria promove. E aí, até para concluir, eu vou falar um pouquinho sobre, até para fazer uma intervenção diretamente com a professora doutora Marta, que é o programa Quem Ama Abraça, que é um programa desenvolvido pelo governo federal, que tem uma relação direta com a educação, e a gente tem uma parceria que é a SEC, e a gente está no processo de uma nova metodologia baseada na educação popular, porque é através da prevenção que a gente consegue mudar a realidade, consegue transformar uma sociedade. O enfrentamento, a gente fala que é necessário, porque os casos estão ocorrendo diariamente. Hoje, só para ter noção, a cada 2 dias uma mulher sofre um feminicídio aqui no estado da Bahia, então o número é muito alto. E como fazer isso? De forma de enfrentar. Mas a gente precisa prevenir. E a prevenção, os resultados, eles vêm com décadas. A prevenção, ela deve iniciar no processo educacional já da infância e da adolescência. Entender quais são as formas de violência, entender que nós vivemos numa sociedade desigual e como transformar ela numa igualdade de gênero. Então, esse é um programa que é o chamado Programa Carro-Chefe da Secretaria, que é trabalhar a prevenção dentro das escolas de forma lúdica, articulada com os conselhos territoriais, com os núcleos territoriais de educação, mas também trazendo a universidade para esse processo. Então, a gente está construindo a metodologia, inclusive com a UFBA, com o NEI, que tem nos ajudado muito no processo de construção dessa nova metodologia. Então, é isso, eu queria agradecer, me colocar à disposição. Eu sei que as falas das companheiras vão contribuir muito, e para mim é uma honra poder participar de um espaço como esse. Eu vim da área de humanas e imagino como é a área de exatas, que vem mudando ao longo dos anos, vem se transformando, mas ainda, infelizmente, a gente vive em ambientes dentro da universidade, dentro de curso, dentro de profissão, que o assédio ocorre todos os dias, e muitas vezes as mulheres não conseguem perceber esse assédio. Então, entender que o assédio no meio do trabalho, ele é crime, precisa ser combatido, as mulheres têm que ter coragem de denunciar. É isso, eu queria agradecer imensamente ao sindicato e à professora também, Márcia, e à professora Marta, porque são 2 pessoas, mulheres lutadoras pelas histórias delas, que inspiram outras mulheres. Então, muito obrigada. Obrigado, Camila. Um trabalho muito legal, você colocou tudo que está sendo feito. A gente sabe que é um trabalho não para essa geração, mas para gerações futuras. Então, tem um trabalho enorme aí para ainda avançar, né? Mas está muito legal todos os programas, as iniciativas. E, graças a Deus, a gente tem algumas leis mais recentes, né? E você vê que é uma construção de tudo que a gente vem vivenciando realmente. Bom, eu vou passar a palavra, então, para a Marta, que aí pode fazer essas considerações, essa experiência também para a área de educação, e depois a gente volta para debater um pouco mais, né? Opa! A gente tinha conversado nos bastidores como que Camila facilitaria a nossa vida, né? Falando primeiro, porque aí ela trouxe conceitualmente, né, o que é, qual o significado, como é que é do ponto de vista legal, do ponto de vista real, né, a questão do assédio, também as ações que estão sendo feitas. Camila, gostei muito do programa, né, que é Ama Abraça, de saber que o NEI está aí construindo junto com vocês a metodologia, né, baseada na educação popular. Então, quero depois saber mais. Aí é bom, né,
essas lives e esses encontros, eles são importantes para a gente poder ir, né, pensando formas de colaboração para além desse momento especial, né, que é estar aqui com Márcia e com Camila. Então, eu fiz um roteiro, eu vou olhar para ele para ser mais rápida, que é um roteiro que trabalha muito com o meu olhar de educadora, né, de pedagoga, e basicamente com as experiências que a gente tem vivenciado, né, tanto no trabalho com professores e professoras na educação básica, como aquilo que é desafiador no movimento sindical, né, no movimento sindical docente. Então, vou tentar ver o que é que eu consigo aqui arrumar nesse tempo, né, a partir né, desse olhar aí muito particular de quem, pela primeira vez, está falando publicamente sobre esse tema, né, que é o meu caso aqui, e aí eu vou relatar para vocês o que que isso significa, né, e acho que Camila trouxe já as pistas para isso, né, que é do ponto de vista dessa educação dos nossos corpos, né, para tentar fazer com que esse tema ele seja tratado no nível do privado, no nível daquele que é que nos acolhe, e pouco esse tema ele vai sendo trazido, né, do ponto de vista público, né, como ele deve ser, dizendo, olha, é crime, precisamos falar dele, precisamos aumentar o número de denúncias, né, precisamos acolher as mulheres, né, que vivenciam de forma bastante dura, né, essa questão. Então, vou tentar olhar aqui para esse roteiro para ser mais breve, né? Então, vamos lá. O que é que eu pensei, né? Primeiro, falar das 1001 ideias que passaram pela minha cabeça quando recebi o convite de estar aqui, né? E aí já falei sobre isso, que é a primeira vez, então, que vou destravar, né, para falar publicamente sobre o assédio. Acho que a primeira vez que trouxe um tema que, para mim, também permeava muito esse momento mais íntimo, mais privado, foi quando também fui desafiada pelo Programa de Educação Tutorial dos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA a falar durante a pandemia sobre maternidade e academia. Então, foi um outro momento assim que vivi em que a minha cabeça, né, foi a loucura no sentido muito importante, porque é você tentar recuperar, do ponto de vista das suas memórias pessoais e coletivas, a sua relação e imbricação com aquele tema, para além da dimensão racional, teórica, né? Porque é assim que penso as comunicações, né? Quando vou falar delas, é muito para mim caro não tratar, né, da dimensão pessoal que o tema ele traz em mim, né? E por que que isso acontece, né? Eu fico pensando que a resposta a Camila já trouxe, né, que é muito duro a gente viver numa sociedade que propicia, né, o assédio, uma sociedade que tem aí a base no patriarcado, e nos efeitos, né, dessa educação no meu e nos nossos corpos, né? Então, quantas falam publicamente sobre o assédio vivido, né, ou experienciado por tabela? É uma pergunta que eu acho que a gente pode, pensando, né, no decorrer dessa roda, dessa live que a gente está aqui. Então, esses espaços de acolhimento, né, e nos espaços públicos, eu fiquei pensando que sempre tive pouco tempo para falar de assédio. A vida sempre nos exige, a nós mulheres, agir, né? E onde é que isso acontece ou aconteceu, né? Aconteceu muito no movimento estudantil. Pensar esse movimento estudantil é pensar a escola, por isso eu falava da pedagogia e da educação, porque no movimento estudantil você está pensando na década de 90, meia passagem, meia entrada, né, em participação em colegiados, né, pensando na democracia nas escolas, mas ali já aparecia com muita força para nós, né, com 13, 14, 15 anos, a questão do assédio de professores com alunos, né, o assédio estava ali presente o tempo inteiro, quando a gente viu os abaixo-assinados falando né, do como é que as turmas reagiam a questões muito delicadas, questões que apareciam com colegas nossas que muitas vezes
eram assediadas, né, por professores que não tinham, inclusive, a gente não tinha o tamanho, né, da discussão e do acúmulo que a gente tem hoje, em 2023, né, sobre a questão. Mas lá estava colocada essa questão, e a gente, é aquilo que eu falava, né, do agir, 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 pautada pelo o que o movimento das mulheres nos ajudava. Me lembro muito bem do movimento das mulheres do PT, né, os movimentos de mulheres que iam nos alimentando ali, alimentando aquela juventude a dizer, não, está errado, não, isso não é natural, isso não é normal, a gente tem como discutir com direção de escola, a gente tem como ir conversar com o coordenador, né, na época era orientador, supervisor educacional, professor, então estava ali, e foi importante pensar sobre essas 1000 ideias que passaram na minha cabeça para reviver um pouco o significado dessas pequenas lutas que travávamos, né? E aí não estou falando de mim, estou falando de muitos jovens que nessa época estavam à frente desses movimentos e que estavam ali tentando dizer, né, para o mundo, para a sociedade, que tinha algo muito errado, né, acontecendo ali naquelas escolas. Mais adiante, nesse agir, fiquei pensando em como que a participação numa live como essa nos permite fazer essa pequena pausa para não mais sozinha, mas com você, Camila e Márcia, pensar essas formas, né, de transformação, de uma perspectiva emancipatória contra o fim da violência nas mulheres, né? Então, fiquei pensando aqui na cultura do assédio, essa cultura que a gente, que de alguma maneira querem que a gente acredite que é uma essência, né, imutável, né, que o patriarcado e essa forma violenta, né, de lidar com as mulheres é essência e não é. Ela é uma construção social, histórica, que tem no aparato do Estado, nos meios de comunicação e no reforço cotidiano de práticas educativas, aí, no desenrolar das nossas práticas culturais e intersubjetivas, né, essa estrutura dessa sociedade. E aí Camila traz uns alívios, né, para a gente de quanto que também esse Estado tem propiciado aí uma série de iniciativas que vão ao encontro, né, do que a gente está aqui discutindo, né, e trabalhando. Então, é esse Estado que está em conflito, que está em disputa, e que a gente precisa, e como sindicato, a gente precisa exigir cada vez mais que essas ações educativas, essas ações também legais, essas ações de fiscalização, essas ações de prevenção, elas possam acontecer de forma cada vez mais eficaz, né, e cada vez de forma mais séria e com repercussões aí que nos favoreçam, né, que favoreça a nossa emancipação. Então, para o recorte proposto, assim, educação, carnaval, trabalho, vocês não imaginam como eu fiquei, né? Então, eu, como pedagoga, fiquei pensando na dimensão das educações, né? A gente fala educação no plural, porque a gente tem a educação que acontece no ambiente escolar e no ambiente não escolar. E aí é por isso que a gente vai falar do Estado educador, do movimento social educador, do movimento sindical educador, da igreja, né, como um espaço educador, enfim, todos os espaços e todas as instituições pelas quais passamos, elas são educadoras, e aí, sem valorar, né, pode ser uma educação para a emancipação e pode ser uma educação extremamente desastrosa, né? Desastrosa do ponto de vista do que a gente acredita que devemos saber sobre o que é o assédio, quais são as características, quais são as redes de apoio que a gente precisa acionar. Então, essa educação, quando silencia e quando oculta, né, esse tipo de informação, ela é extremamente danosa. Então, fiquei pensando muito sobre essas educações e ao pensar sobre isso, sobre esse sistema de dominação patriarcal, obviamente me lembrei, né, fui lá buscar os meus grifos em um texto bastante controverso de Bourdieu, sobre a dominação masculina, né? E por que ele é controverso? Porque ele já é superado, né? Obviamente a gente lê de forma crítica, né, problematizadora, e obviamente que esse texto ele tem que ser superado.
mas ele traz elementos que, para mim, me foram muito importantes naqueles contextos que eu falava antes do agir, do agir, do agir, do lutar, e do lutar, e do lutar. Porque Bourdieu vai nos dizer que a gente precisa pensar toda essa rede de violência simbólica que permeia nossos hábitos, né? Tá aí as educações, sejam nos provérbios, nos enigmas, nos cantos, nos poemas, nas representações gráficas, nas decorações dos murais, nos objetos técnicos ou nas práticas, né? Nas estruturas desse espaço, dessa sociedade. Ele vai trazer para a gente nos convidar a pensar nessas coisas consideradas normais e naturais, que não tem nada de normal e não tem nada de natural. E aí, ao pensar nisso, a gente vai pensar nesse ambiente tóxico, propício, né, ao assédio. E aí, sobre o carnaval, eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou falar do carnaval? Né? Que pitaco daria depois que Camila foi trazendo aí esse trabalho importante, né, que foi feito. Eu fiquei pensando como que esse carnaval, que aconteceu muito recentemente, né, está ainda aí, né, nas nossas cabeças, né, nas nossas mentes, como que a gente pode problematizar uma festa popular, uma manifestação popular importantíssima, que acontece depois de um período de pandemia, né, portanto as pessoas estavam ávidas por viver o carnaval, mas que acontece num período em que a gente teve um extremo esgarçamento das relações sociais por conta do fascismo, do conservadorismo, né? Quer dizer, a gente tem aí, a gente viveu o governo do inominável, né? E seus efeitos nas políticas sociais, no aumento do feminicídio, né? Na forma descarada como muitos passaram a assediar, né? As mulheres, usando aí a ideia de liberdade de expressão nas redes sociais, né? Enfim, então, o aumento do número de feminicídio, de violência. Então, esse carnaval que acontece nesse ambiente, né? O que esperar de um carnaval, né? Nesse contexto? E aí eu fiquei pensando, Camila, para conversar contigo e com Márcia, como é que a gente pode fazer a denúncia, que eu acho que aí foi isso que na sua fala, eu fiquei pensando sobre essa pergunta, né? Fazer a denúncia sem cair no moralismo ou no conservadorismo, sem, de alguma maneira, cair nos braços e nos discursos daqueles que demonizam o carnaval, né? Que dizem que, então, a gente vai dizer que, então, a mulher não deve brincar o carnaval, aí a gente está fazendo o discurso do assediador, né? Quer dizer, vou trazer a mulher... Lembra lá que eu falei no início da minha fala do falar do assédio nos lugares privados. Então, de alguma maneira, quando a gente traz a dimensão do que acontece de perversidade, né? Você trouxe aí os dados no carnaval. Qual seria, então, a saída? A saída é a denúncia, a saída é o que você trouxe aí, né? É o Zap, é o apoio, é saber onde fazer, como denunciar, mas eu acho que, especialmente, para poder continuar minha linha aí de raciocínio na educação, é a gente tratar do carnaval, sobre o assédio no carnaval durante o ano inteiro, para que no carnaval, quando ele se realize, a gente possa ter efeitos, né, cada vez mais abrangentes, cada vez mais fortalecedores para que as meninas e as mulheres possam brincar seu carnaval, né, e possam brincar seu carnaval com a segurança do Estado, né, e com a segurança que a gente precisa. Então, a gente não vai cair no carnaval, é a festa do diabo, a gente não vai cair que é o lado, né, inverso da coisa. A gente não vai cair na ideia de que carnaval foi quem quis, quer dizer, que tem um grupo de mulheres que brinca e o outro que não brinca, e, portanto, o que brinca, tá vendo aí, né? Aconteceu porque você foi para o carnaval. Quer dizer, como que a gente lida com a festa popular tão importante, né, no nosso imaginário, na nossa cultura, sem cair nisso, tá? Então, sem ser empurrado para esse fosso, né, que é um fosso que, na verdade, pune a vítima, né, e não propicia a gente pensar, então, nessas experiências, né, de um carnaval. Li muito sobre a questão das muquiranas, e fiquei pensando, né, em um texto, eu não recordo mais o autor, porque eu li, né, vários textos, e perguntava o seguinte: por que as muquiranas não melhoraram com o tempo?
tá? Então, é uma pergunta que a gente faz, como que a gente melhora o carnaval com o tempo? Como é que a gente torna, né, o carnaval, né, como Camila colocou, que é esse lugar em que você conflui o que acontece na sociedade. A sociedade, a gente vai ter os dados que a mulher é assediada no transporte, na rua, na família, né, no ambiente doméstico, quer dizer, essa cultura do assédio, ela está em todo lugar, e no carnaval não seria diferente. Então, como que a gente vai fazer com que, nesse espaço, né, a gente possa problematizar cada vez mais em favor, né, do empoderamento das mulheres, né? Então, eu vou parar de falar o carnaval, porque eu falei que ia dar um pitaco. E aí vou falar o que eu combinei, né? Que era as duas experiências assim que mais têm me motivado, né? Tem várias, eu teria muitas coisas aqui para falar, mas acho que eu destaquei duas que eu acho que pode ajudar também a motivar ainda mais essa conversa nossa, porque a gente vai ter o assédio moral, o assédio sexual, a invasão de privacidade, né? Quer dizer, os vários assédios que Camila trouxe, mas tem o bullying nas escolas, que tem me chamado muita atenção da gente chamar de bullying, né? Então, por que bullying não assédio? É assédio, né? O que a gente observa nos depoimentos, nas questões que são colocadas no interior da escola, está lá a discriminação, está lá o assédio moral, está lá o assédio sexual, né? E aí, pensar um pouco nessa caracterização no interior das escolas, me parece que, primeiro, né, eu fiquei pensando, a própria minha escolha, né? Eu falei com Márcia é de uma área, né, que as mulheres são minoria, e aí eu falava, Márcia, eu sou de uma área em que as mulheres são maioria, pedagogia. E como é que no curso de pedagogia, então, a gente vai vivenciando, né, essa cultura do assédio? Primeiro, eu fiquei pensando que a decisão de cursar pedagogia, pelo menos para mim, não foi fácil, não foi uma decisão tranquila, porque vem todo o imaginário de como é que essa professora deve se comportar, deve agir. Como é que você diz que gostar de criança, e aí você, de alguma maneira, vai pensar, e como é que eu vou pensar? Gostar de criança, mas pensar a profissionalização, pensar a valorização desse professor, dessa professora, pensar uma formação sólida. Então, tem uma série de coisas aí que, quando elas permeiam esse ambiente, né, e essa profissão, que é a pedagogia, né, a enfermagem, que tem a ver com cuidar e o educar, né, de uma maneira muito implicada, como que os estereótipos, então, eles vão passar a nos assediar de alguma maneira em torno de, se você vai em uma outra direção, você é uma profissional da pedagogia, que alguns dizem, você faz pedagogia mesmo? Essa pergunta está carregada de preconceitos, né? Está carregada de uma semântica que enclausura aqueles que fazem pedagogia, como se fazer pedagogia, pensando aí talvez até nos textos de Elisete Passos, né, quando ela fala dos palcos e plateias, quando ela fala das escolhas das profissões, né, enfim, tem uma série de coisas aqui que a gente poderia falar sobre esses estereótipos, e como que as turmas de pedagogia, pelo menos na década de 90, a gente tinha conhecimento de 2 professores que assediavam as turmas inteiras de pedagogia. Assediavam moralmente, diziam que esse curso não servia para nada, que era um curso só para casar, que era um curso para... E aí vai, eu não vou nem reproduzir o tanto de coisas que, quando eu era do diretório acadêmico, a gente ouvia de depoimentos dos estudantes fazendo para a gente essas denúncias desses assédios a esses professores. Sem contar nos assédios sexuais que ocorriam, né, por conta de algumas estudantes que iam, né, denunciar, e nós ali, voltando lá para o início da minha fala sobre o movimento estudantil e como que a gente precisava lidar, né, com essa temática. Em relação a uma experiência mais recente, eu fui convidada pela SEAD, da UFBA, para ministrar um curso de especialização para gestores escolares. E nessa experiência eu fiquei responsável por produzir, né, um módulo, tá público, e fazer as formações em torno da discussão sobre gestão de pessoas na escola,
né? E aí, ao pensar sobre isso, ler toda a literatura, né, a partir dessa discussão, eu falava, né, para vocês nos bastidores como há um silenciamento em torno do desafio das escolas superarem essa dimensão e essa violência do assédio. E como que a gente trouxe, né, e aí é importante a gente resgatar aqui, como que a gente trouxe com os gestores, né, as diretoras de escola, a maioria são mulheres, é isso que eu falo, é um público majoritariamente feminino, como que a gente discutiu o fato da gente, às vezes, estar na condição daquele que pode, sim, estar propiciando relações que se pautam no assédio do mais vulnerável, porque tem, né, uma série de questões aí que estão implicadas, e que esse público ficou ávido por... E aí, Camila, é muito bom você falar desse programa, porque o público ficou ávido por trazer essa discussão do assédio nas jornadas pedagógicas, nos encontros com os professores, nos encontros com os funcionários, nos encontros com os estudantes, que eu acho que é essa, né, a ideia das educações. A última experiência que eu vou falar aqui muito rapidamente é uma outra experiência que eu estou tendo à frente do sindicato dos professores, né, da APUB, em que me deparo, né, com uma construção muito bonita, feita pelo GT de Gênero, Raça e Sexualidade da APUB, que tem nele muitas mulheres, né, maravilhosas, e aí eu vou citar algumas delas, né, que é Silvia Lúcia, que é ex-presidente da PUB, que é do NEIM, Dina, que é do Conselho Fiscal da PUB e do NEIM, Luciene, que é ex-presidente da PUB, Ellen, que é da assessoria política da PUB, Ana, que foi, né, ex-vice-presidente, que hoje é do Conselho de Representantes. Todas essas mulheres, elas estão à frente de um curso chamado Curso Feminismos, que é voltado para os sindicalistas, e vai começar o experimento desse curso justamente com os diretores, né, do PROIFES Federação, que é a federação da qual a PUB faz parte. Para quê? Para a gente pensar como desintoxicar o movimento sindical, aquilo que você começou, Camila, falando, né, esse movimento sindical que, né, tem traços que não é um dos espaços mais tranquilos. Márcia também falou sobre isso. Então, isso, na verdade, vai levantar também aquela dimensão do movimento sindical educador. E como é que o movimento sindical educador pode colaborar, então, com o enfrentamento do assédio. Então, eu vou ficar por aqui, né? Não sei, falo muito, tem muitas coisas aqui, porque realmente é muito desafiador para a gente, né? Estar aqui compartilhando com vocês duas as experiências, então sempre muito a escutar, muito a dizer, muito a aprender e muito a lutar. E vamos juntas, né? É isso. Então, muito obrigada aí por esse momento aí com vocês. Obrigada, Marta. Você colocou várias questões assim que a gente também se pergunta no dia a dia, viu? Inclusive, quando foi a escolha do tema da live, né, surgiram várias propostas. A gente estava vendo empoderamento, porque a gente fala muito de carreira e tudo isso, mas aí eu até agradeço muito, Bira, também, de ter também compartilhado essa ideia que eu comecei a falar de assédio, que eu achei que é ainda uma pauta do nosso dia a dia, entendeu? Apesar da gente vir combatendo o assédio ano a ano, a gente vê que ele ainda é pauta. Nós não vencemos essa pauta. Então, foi a escolha nossa não tratar tanto do empoderamento, de carreira, porque a principal pauta é vencer o assédio. No momento em que você vence o assédio, que a mulher consegue identificar esse assédio, para nós é muito claro que quebra um pouco do ciclo que a Camila mostrou ali, porque ela está dentro de um ciclo onde ela não consegue sair por não identificar que está sendo assediada.
Então, isso acontece em todos os segmentos. Isso fica muito evidente para nós. E isso não é diferente no trabalho. Porque o trabalho, você tem o assédio, tem o assédio moral, tem o assédio sexual, tem as piadinhas, que como se a mulher não entende uma piadinha, entende uma piadinha, mas não é para fazer. Então, certas coisas a gente tem que realmente, e eu acho que é o meio sindical, né, tem que propiciar isso, de dar um breque. Não dá mais. A gente não quer. Entendeu? Então, essa discussão é fundamental que se faça no meio sindical. Muito legal esse curso que você falou, de que vocês estão fazendo para o PROIFES. E a gente tem toda essa pauta também da questão da violência, né? A Camila bem colocou a violência assim, na cadeia, quem que é mais prejudicado, tanto em remuneração quanto em violência, são as mulheres negras. Então, tudo isso passa por duas coisas. Primeiro, identificação desse assédio, e a segunda coisa, empoderamento da mulher. Então, assim, são coisas que se complementam, né? Ela só consegue sair desse ciclo, além de estar identificando que ela é assediada, dela também ter esse empoderamento. Então, na nossa área, que majoritariamente masculino, nós temos algumas coisas que são totalmente mitos, que você pode até considerar como assédio. Tipo, a gente teve, anos atrás, nós temos histórias de engenheiros que falavam, os professores mesmo diziam, minha filha, por que você está fazendo engenharia? Vai para casa, vai ser dona de casa. Quer dizer, se nós estamos aqui hoje ocupando esses espaços, é porque essas mulheres também não foram para casa, porque eram 40, 50 homens, uma, duas, três mulheres. Eram minorias e em algumas profissões da engenharia, algumas modalidades, continuam sendo a maioria, minoria, desculpa. A mesma coisa, que nem tinha a dificuldade da mulher da engenharia civil fazer estágio em obras, porque não tinha banheiro masculino, feminino, só masculino. Então, assim, criava-se ambientes, na verdade, que dificultava o acesso da mulher a essas, que poderia avançar na carreira dela. Então, tudo isso está muito interligado, e a gente precisa tentar identificar tudo isso. Da mesma forma que nós tivemos alguns casos até de assédio em trabalho, onde as mulheres acabam por não denunciar, com medo, na verdade, da sua ascensão no trabalho. Então, o sindicato ele tem muito desse papel de poder ajudar. Primeiro porque é um abuso psicológico, né? Quando você tem esse tipo de assédio e você não sabe o que fazer. Então, o sindicato ele não precisa... ele consegue manter um certo anonimato de ver o que está acontecendo naquele ambiente, como um termo de conduta, mas sem expor tanto a pessoa que está sendo assediada. Então, o sindicato ele precisa ter esse papel de amparar quem é assediado, para que se possa construir políticas e evitar que haja assédio no trabalho. Então, assim, eu vejo que a mulher ela só vai conseguir avançar nas suas carreiras quando, na verdade, ela conseguir identificar isso do assédio e conseguir, na verdade, que a gente, através desses diálogos todos, a gente possa, junto de empresas, setor público, das escolas, a gente conseguir que tenha políticas
reais implantadas, que protejam as mulheres. E que protejam contra qualquer assédio, né? Porque o assédio, nós estamos falando aqui muito do assédio contra a mulher, mas ele pode acontecer contra homens ou contra mulheres. Então, é importante, antes de mais nada, a gente conseguir, na verdade, identificar. E eu acho que isso ainda falta muito. Eu fico muito feliz que as próximas gerações, como essa educação já está sendo mudada já na base, então isso não vai ser os mesmos problemas que é a nossa geração atual. Acho que talvez eu esteja um pouquinho na frente de vocês, em termos de idade, e tenha pego uma geração um pouco diferente, que a gente fazia um enfrentamento talvez menor do que o enfrentamento das gerações de hoje. Então, eu vejo com muita alegria esse avanço, só que eu acho que tem que avançar muito mais. Entendeu? A gente vê, na engenharia, pelo menos, que as mulheres sofrem assédio, sim, mas nem todas se sentem à vontade para denunciar esse assédio. Então, até no trabalho, a gente precisa discutir o que fazer. Tá? Então, e assim, eu senti que em relação ao carnaval, parece que a gente voltou da pandemia, e é o que vocês colocaram, essa vontade de voltar a fazer parte de uma sociedade, de reintegrar, e parece que o pessoal esqueceu que assédio não é permitido, assédio é crime. Entendeu? Então, nós vimos vários casos aí que não era para acontecer. E outra coisa é o combate à violência, que tudo também está interligado. Então, assim, não dá para a gente separar, é tudo, tudo junto. É educação, é o carnaval, é carreira, é família, está tudo muito interligado. Então, as experiências, eu nem dei exemplos tão típicos da engenharia, mas a gente sente isso no meio sindical e no meio sindical da engenharia. Tá? Só reforçando tudo que vocês falaram. E que eu acho que a gente tem que caminhar juntos e tentar debater um pouco disso, para melhorar o mundo que ainda a gente vai deixar no futuro para as outras mulheres. O que a gente não pode é se calar. Entendeu? Então, eu agradeço, sim, demais vocês terem aceitado o convite. Acho que nós fomos felizes, realmente, de ter escolhido esse tema do assédio, porque eu acho que esse tema é o que a gente tem que discutir, e é o ano inteiro, não é só nesse momento. Não é momento de flores, é momento de relembrar que as lutas continuam. Comemorar as conquistas, mas relembrar que as lutas continuam. Então, temos que caminhar juntos e debater um pouco mais sobre tudo isso. E já fica, assim, o convite para dar continuidade a esse trabalho, tentar, inclusive, fazer alguma coisa depois com o NEIM também. Eu já tinha também conversado outro dia com Isaura, que também é do NEIM, para tentar fazer alguma coisa, e junto de Camila também, para a gente explorar um pouco mais isso dentro de um ambiente mais focado, né, do nosso coletivo, e deixar até material, disponibilizar isso nas escolas. A gente faz também palestras, então tentar levar esse assunto junto das palestras institucionais que fazemos, para que esteja na pauta da engenharia também.
entendeu? Então, tentar fazer esse trabalho. Então, assim, eu agradeço muitíssimo vocês terem aceito o convite, fiquei muito, muito feliz. E aí eu vou passar para vocês para considerações, e, inclusive, eu acho que nós ver se tem algumas perguntas também, que eu vou ver enquanto vocês fazem as considerações sobre o assunto, para poder finalizar depois. Deixa eu passar para a Camila. Primeiro, eu queria agradecer. Uma pergunta aqui, ó. Espaço. É possível ter igualdade de gênero nesse modelo econômico capitalista predatório que segrega para conquistar? Quem fez a pergunta foi a Ana Lúcia Góes, do Conselho de Representantes da PUB e professora da UFBA. Ela comenta ainda que ainda existe uma onda de acusar a vítima, de penalizar as mulheres que denunciam. Ainda existe uma fragilidade no sistema que precisamos dar conta enquanto movimento feminista. Seria importante uma rede de apoio às mulheres que denunciam a violência. Aí, se vocês quiserem comentar. Essa questão do debate da igualdade entre homens e mulheres, da igualdade de gênero, ela perpassa por uma relação que tem uma relação muito interligada com a questão da classe, da raça e a questão social e a questão da orientação sexual. A gente fala que quando somos mulheres negras, lésbicas e com vulnerabilidade social, elas estão ali no topo, na baixa da pirâmide, né? Então, elas têm sofrem maiores formas de violação. Então, quando traz essa questão do debate, se é possível ter uma igualdade de gênero no sistema selvagem do capitalismo, enfim, eu acho que deixou provado que em todos os sistemas, mesmo nos sistemas comunistas, as mulheres sempre estiveram nessa pirâmide, nunca no topo, mas sempre na parte de baixo. Então, eu acho que o debate da questão da igualdade de gênero perpassa por uma educação patriarcal mundial. Desde o mundo do mundo, na antiguidade, a gente via as guerras nas civilizações hidráulicas, e naquele processo os homens já eram considerados cidadãos, as mulheres eram consideradas seres incompletos. A nossa filosofia é uma filosofia extremamente masculinizada, tem uma ausência das mulheres na história, não é contado a história das mulheres, a história é recontada e contada pelo sexo masculino. Se você pega um livro, por exemplo, que muitas de nós começamos a ler, que é O Mundo de Sofia, não tem sequer uma filósofa mulher falando sobre algum aspecto, sempre são a fala dos homens. Então, essas mulheres foram silenciadas ao longo dos anos. Então, independente do sistema que a gente viva, a gente vai ter um sistema onde as mulheres elas sempre estiveram no patamar de subalterno. Marx, inclusive, não deu conta disso, não deu conta, e por isso que eu faço a indicação aqui de Alexandra Kollontai, que tem um livro que é muito legal, As Novas Formas, sobre a assédio moral, que fala justamente sobre essa questão da reprodução do debate sobre a questão dos direitos das mulheres, né? Eles reproduzem o machismo mesmo na filosofia, no debate sobre a questão do marxismo. Então, por isso eu sou muito contraditória com as companheiras que são feministas marxistas, porque, de fato, não deu conta de debater. Não debateu a questão de classe, mas não debateu a questão de gênero. Quando a gente fala sobre a questão da rede de enfrentamento, passando um pouquinho mais para outra pergunta, o programa do governo federal, em 2013, ele criou o chamado Casa da Mulher Brasileira, que era justamente a questão de você ter em um único espaço todos os órgãos que você conseguisse garantir essa proteção à mulher. Então, tem nesses casos da Mulher Brasileira, tem 27 no Brasil, você tem dentro desse espaço uma DEAN, tem a Procuradoria, tem PGE, Ministério Público, Defensoria Pública, varas especializadas entre mulheres vítimas de violência, Ronda Maria da Penha, 24 horas de atendimento, espaço de convivência, abrigo emergencial para as mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, ou seja, você tem toda uma rede de apoio, e justamente essa estrutura foi construída pensando nessa perspectiva. Muitas vezes as mulheres denunciam
e a denúncia, ela tem um tempo entre o processo percorrer, às vezes a medida protetiva, ela não é imediata, e quando essa medida protetiva, ela sai, as mulheres continuam no estado de vulnerabilidade social, quando elas não têm para onde ir. Então, essa política que foi construída é uma política que já tem dado certo entre os estados, o estado de Ceará reproduziu isso para 3 casas da mulher cearense, e isso é uma perspectiva que a gente tem pensado a nível do estado na Bahia, porque só manter a rede e a gente não manter esses instrumentos que eles têm uma interlocução direta, não adianta, né? E uma outra coisa que eu pensei muito na fala que, principalmente da professora Marta, sobre essa questão educacional, que é uma questão de geração, inclusive, Márcia falou isso, que não, isso não vai acontecer hoje, é uma política que ela é pensada para as próximas gerações, para uma mudança de paradigma social. Simone de Beauvoir, ela trouxe isso muito bem, há praticamente quase 100 anos atrás, quando ela trouxe o livro que tem o segundo sexo das experiências vividas. A gente entender como a sociedade é constituída, né, desde a infância. Então, como nós criamos os nossos filhos? Porque nós reproduzimos uma cultura patriarcal, existe uma cor para o sexo masculino, uma cor para o sexo feminino. Porque a cor rosa não pode ser utilizada por homem, porque expõe as pessoas no estado de dizer que ela vai ter uma opção sexual em relação à cor que ela opta. Por que nós criamos, muitas vezes, as nossas filhas e não discutimos sobre a questão dos direitos da reprodução sexual? Porque ainda é um tabu dentro da sociedade discutir sobre a questão da legalização do aborto, interrupção de uma gravidez indesejada. Ou seja, o Brasil ainda é um país extremamente conservador e tem um machismo muito, muito forte. Outros países nós conseguimos ultrapassar algumas barreiras, e aqui a gente não consegue. E aí, no livro de Simone de Beauvoir, assim, ele traz para mim assim, a essência do que é o patriarcado. Essas reproduções acontecem na infância, ela acontece na adolescência e ela é aprofundada, principalmente nas relações do casamento. O casamento em si é uma estrutura patriarcal. Quando você tem um ato religioso, às vezes a gente traz esses exemplos até para exemplificar. O ato religioso é passado o poder do pai para um outro homem. O homem leva uma mulher ao altar, vestida de branco, que significa pureza, e é passado para um outro homem, ou seja, ela passa de um homem para um homem. O relacionamento no casamento, por que as mesas são retangulares e os homens sentam na cabeceira da mesa? Porque dá uma sensação de poder. Por que as mulheres, muitas vezes, têm que ocupar a dupla jornada de trabalho? Por que os homens, as mães, muitas vezes, ensinam seus filhos, as namoradas, olha, meu filho gosta de comer assim, eu gosto de comer assado, você precisa lavar a roupa dele, lavar a cueca dele. Então, são essas coisas da nossa sociedade que acabaram sendo normalizadas e que a gente não percebe que, muitas vezes, desencadeia nas violências domésticas. Porque quando a mulher nega a fazer um serviço que foi normatizado pela sociedade, gera o atrito, gera o desconforto, e muitas vezes agressões ocorrem por conta da ruptura desse sistema que nós vivemos. Então, é um tema que isso desencadeia no assédio na relação de trabalho. As mulheres, elas são moldadas a usar um certo tipo de roupa, porque se ela usa uma roupa mais curta, se ela usa uma blusa que expõe os ombros, que bota um decote, é como se ela estivesse disponível para o seu chefe, disponível para o superior, e esses casos de assédio ocorrem justamente por conta da relação que foi construída ao longo dos anos, de moldar as mulheres e dizer o que é permissível. Então, para nós, o não sempre foi dito, para os homens tudo é possível, inclusive sobre os nossos corpos. Então, eu gostaria de agradecer pela participação e me coloco à disposição para participar nos próximos debates. Ótimo, com certeza teremos muitos outros. Marta? Oi. Ana, você fez pergunta difícil, né? Ana foi uma das professoras que eu citei aí da organização do curso, né, de feminismo aí para os sindicalistas, aí começando pela direção do PROIFES. Então, eu tenho uma visão, assim, que acho que distou um pouco da de Camila, né? Eu acho que, eu penso, Ana, que não dá para a gente fazer uma discussão de igualdade de gênero, né,
pensando aí num sistema econômico desigual como o capitalismo. Ele é pautado nas relações desiguais, né? Então, entre trabalhadores e quem detém os modos de produção, mas essas respostas, essas leituras, lembra quando eu até apresentei um pouco o Bourdieu, são leituras de um capitalismo, não é, que a gente precisa, de alguma maneira, começar a ficar mais atentos para atualizar, né? Qual o impacto das relações mercantis aí em todas as nossas esferas da vida, né? Então, como é que o capitalismo ele se aproveita, né, desse patriarcado, como é que ele se aproveita de alguma maneira propiciando que a gente entenda as mulheres como mercadoria, né? Como é que ele de alguma maneira se beneficia, né, dessa relação aí, que você tem uma relação desigual de gênero, né, histórica, concordo com Camila, é muito antiga. Você tem uma relação desigual em relação às etnias, aí os pertencimentos étnicos, aí a questão racial, né? E nesse sistema capitalista, nesse sistema econômico, isso tudo é muito benéfico, né? E me parece que as experiências de esquerda, né, são experiências que elas não têm o mesmo tempo de duração, não tiveram o mesmo tempo de experimentação. Então, me parece que a gente colocar uma conta muito alta em uma utopia, em um projeto de sociedade que me parece que foi gestado por aqueles e aquelas que pensam de forma coletiva e que pensam pela esquerda, né? Eu acho que essas pessoas que questionam esse modo de produção econômica, né, capitalista, elas têm que mostrar, ainda nesse modo de produção, formas de operar, né, igualdade de gênero, igualdades étnico-raciais, porque não vai dar para a gente ficar esperando mudar, né, a gente conseguir transformar o sistema econômico, mas me parece que essas lutas, elas andam todas juntas, e eu não consigo separar, sabe, Camila? Como se, e se mudar o sistema, vai continuar. Eu acho que esses experimentos que a gente faz no campo, né, da luta contra a opressão, qualquer tipo de opressão, qualquer uma, seja, sei lá, preconceito geracional, seja transfobia, né, homofobia, seja as questões de gênero, seja as questões de raça, todas elas vão nos levar inevitavelmente a um questionamento da nossa ordem econômica capitalista. Eu acho que elas por si só, elas acabam nos ajudando, nos colaborando, porque se isso não acontece, nós acabamos capturados pelo modo de produção capitalista e econômico. Eu acho que como é que a gente fala? ciclo. É uma rede, é um círculo, que se a gente não tomar cuidado, a gente acha que a gente consegue fazer essas lutas, né? E aí a Ana fala assim, é possível igualdade? Eu acho que não, num sistema de produção capitalista, eu acho que essas questões, elas precisam caminhar juntas. Agora, a gente não pode esperar, eu não posso ficar esperando, né? São muitas frentes de luta que a gente precisa ter muitas experiências exitosas para nos inspirar, para nos fazer levantar, para nos fazer lutar, né? Mas, de alguma maneira, a gente tem que entender o limite desse tipo de produção econômica que é predatória, que se aproveita das desigualdades, que é pautado basicamente nas formas hierárquicas, né, de desigualdade e de divisão nossa, né? Então, me parece que é possível um outro modelo, né? Acho que a gente tem condição de produzir outro modelo, e esse modelo vai realmente nascer, obviamente, de um conjunto de lutas contra a opressão, seja na dimensão de gênero, seja na dimensão de raça, seja em qualquer outra dimensão que a gente possa encontrar formas, né, de reagir aos sistemas de desigualdade que são de forma reiteradas e reforçadas nesse sistema de produção capitalista. Quanto às redes de produção, de apoio, eu penso que
os sindicatos são um momento importante e os movimentos sociais, que vão fazer, que além de dar respostas, né, como eu disse, com saídas coletivas e à esquerda, eles também podem e devem e fazem o tempo inteiro a disputa em relação a essa ferramenta importante que é o Estado. Né? Se a gente não faz essa pressão para que aconteça, que esse Estado consiga gerar, né, direitos sociais, políticas sociais, e possa colaborar, né, com redes de apoio, é muito difícil, né, a gente ir gestando aí alternativas cada vez mais poderosas, né, a nosso favor. Então, eu quero, enfim, acho que é um debate que a gente, né, levaria bastante tempo, mas acho que coloquei assim um pouco das minhas reações aí às suas provocações, Ana. Dá um olá para a Maíra, que parabenizou aí pela coragem, né, da gente discutir esse tema necessário, e agradecer ao Senge, agradecer a Márcia, agradecer a Camila por esse momento aqui, de muita evolução. Como é que a gente fala quando você está assim, emocionada, entusiasmada, animada, né, e com muita vontade de estar cada vez mais juntos e cada vez buscando saídas e alternativas coletivas aí contra o patriarcado, contra essa tradição colonial que temos, né, e contra o capitalismo. É uma pena que o nosso tempo é curto. Acho que realmente a gente se empolgou agora nesse debate, né? Muito rico, foi uma troca de experiências grande. E a gente sempre fica pensando, né? Quais são as ações afirmativas que a gente tem que ter para realmente quebrar esses mitos que existem, que a mulher não pode isso, não pode aquilo, porque é o que a Camila falou, é uma cultura patriarcal. Então, é uma construção, mas cabe a nós fazer isso no dia a dia, porque não se muda uma cultura de uma hora para outra. Então, esse é o nosso papel, mudar, ajudar a construir o futuro. Então, assim, acho que foi um primeiro debate, com certeza a gente vai estar se encontrando novamente, tentar ampliar, trazer mais colaboradores, é muito rico todo esse conteúdo, então eu quero agradecer muitíssimo a vocês, a Camila, a Marta, de terem topado debater esse tema, porque é um desafio realmente debater assédio, e tem tudo a ver com o 8 de março, que a gente está ainda em processo de luta e temos que fazer enfrentamento do que ainda é um problema para todas as mulheres, que é o assédio na carreira, no trabalho, que impede a sua evolução na carreira, a violência em casa, que também tem a ver com o assédio na educação. E a educação é o que constrói tudo. Então, é a nossa base, é onde a gente realmente tem que começar a fazer esse debate, porque é na educação que a gente vai mudar. Então, assim, agradecer em nome do Senge, agradecer a PUB por ter topado essa parceria, a Camila por ter abraçado esse desafio em nome da secretaria, ao IFBA, na pessoa de Ubiratã, por ter participado efetivamente dessa construção, e deixar abertas as nossas portas para um segundo debate. Já está plantada a semente aqui, então eu agradeço muitíssimo a todos vocês. E aos nossos telespectadores, né? Não sei se no YouTube é telespectadores, mas são os participantes que nos provocaram também um pouco com as suas perguntas e nos empolga a estar discutindo isso com mais frequência. Tá bom? Muito obrigada, e a Anaíra também pelo suporte todo que foi dado. Gente, obrigada.
Até a próxima.